Porque quando a gente decide criar coragem e abrir o nosso próprio negócio, a gente acaba se enrolando e muitas vezes se frustrando. Você já passou por isso? Ou está passando por isso? Ou está pensando em iniciar em carreira solo, no empreendedorismo e não sabe como começar? Bom, eu já passei por isso dezenas de vezes, posso dizer para você. Normalmente, quando a gente decide, empreender, a gente não recruta tudo o que pode vir a acontecer. Então, o que a gente quer fazer é cumprir todas as etapas, né? Então, a gente vai e começa essa corrida, Então, a gente vai e começa essa jornada. E aí, a primeira parte é desenvolver o nome, desenvolver toda a ideia do negócio, desenvolver qual que é aquele problema que você quer resolver, decidir qual que é o ramo que você quer atuar, de que forma você vai querer atuar, que clientela que você vai querer atender. Depois que você resolve tudo isso, você tem que procurar fornecedores, você tem que procurar todo o layout, toda a arquitetura do negócio, e aí você tem que procurar também como recrutar as pessoas que vão trabalhar com você, qual que é o network que você precisa ter para poder divulgar a sua causa, o seu negócio, qual que é como é que você vai apresentar o seu propósito, enfim. Depois dessa fase você precisa também resolver todas as questões burocráticas, todas as questões tributárias, todas as questões contábeis. E aí você tem aquele ímpeto, porque afinal de contas, aquele negócio que você começou a pensar em fazer, ele está em alta, ele está na moda, e aí leva tanto tempo para você empreender, para você começar realmente o seu negócio, que a hora que você abre o seu negócio, aquele negócio que estava na moda já não está tão na moda assim. Já passou, digamos assim, o hype do seu negócio. A grande verdade é que quando a gente começa esse negócio, depois que está tudo pronto, é que a gente vai perceber que tudo que a gente fez para abrir o nosso negócio equivale a um nada. Exatamente nada. E eu passei por isso. Deixa eu contar uma história para vocês. Quando eu já tinha por volta de 20 anos de carreira, aconteceram alguns fatos na minha vida, alguns fatos pessoais, e acabaram me fazendo empreender em outra área. Eu fui empreender na área de produtos naturais, tendo passado aí 20 anos na área de moto, empreendendo na área de motocicletas. E depois que eu passei 2 anos construindo todo o nome do negócio, todo o branding, construindo toda a marca, construindo produto, parcerias, fechando negócios em diversas áreas, preparando todo o material da empresa, preparando todos os produtos, preparando toda a burocracia da empresa, enfim. Levei 2 anos fazendo isso. E quando eu abri as portas do meu negócio, simplesmente eu percebi que eu não tinha absolutamente nada. E eu fiquei pensando assim, poxa, a minha ideia era tão sensacional, eu pensei que ia ser muito mais simples, eu pensei que era só abrir e começar a atender clientes, eu pensei que era só abrir e começar o meu negócio, começar o meu faturamento. Mas quando eu abri, eu percebi que o meu negócio não existia ainda. Era a partir do momento que eu abri o meu negócio, é que o meu negócio ia passar a existir. E ali eu percebi que ali começava o meu negócio de fato. Então, toda a carteira de clientes ia começar naquele momento, todo o teste da minha ideia, que para mim era tão clara, era tão grandiosa no papel, era tão grandiosa na minha cabeça, ali que realmente ela ia ser colocada à prova. E aí eu vi que todos aqueles 2 anos de trabalho meu, eles não resolveram de absolutamente nada, porque eu precisava ter toda uma estratégia de comunicação, eu precisava testar, validar isso, criar todas as páginas nas mídias sociais, desenvolver site, desenvolver narrativas de diálogo para a apresentação da minha marca, enfim. Dali para frente é que o meu negócio iria realmente começar e poderia levar anos para me estabilizar. E eu sabia que esse risco existia, mas não sabia que ia ser tão difícil quanto foi. E é normal isso no empreendedorismo, Eu não acho que isso seja errado, mas realmente é um dos fatores que faz com que
a taxa de mortalidade das empresas seja tão alta. Porque normalmente quando a gente começa, a gente quer vencer a burocracia e quer ter aquele ímpeto, né? Aquela vontade de começar, mas a gente não vislumbra que toda a burocracia, todo o preparo não é nem 10% do caminho, nem 10% do problema a ser resolvido. A realidade, quando a gente vai realmente para o mercado, é que a gente percebe quais serão as reais dificuldades que a gente vai enfrentar. Por isso é que eu desenvolvi toda uma metodologia, investi muito tempo, recurso e toda a experiência aí de mais de 20 anos de carreira. Hoje, por exemplo, já 30 anos de carreira, 10 anos à frente da Nação Verde. E por isso eu investi no sistema de franchising. Porque eu acredito muito em liderança local. E acredito que toda aquela estrutura que eu criei, toda aquela estrutura de marca, aquela estrutura de produto, de precificação, ela pode se dar muito melhor quando você tem líderes locais. E esses líderes locais, eles recebem um treinamento, recebem toda uma estrutura de posicionamento, uma estrutura de comunicação, para que eles possam replicar esse modelo localmente. É importante o entendimento dessa diferença, porque claro que pode se crescer também com lojas próprias, através de gerentes locais, né? Mas na minha atuação, na minha formatação de negócio, o que eu percebi foi que líderes locais, donos do seu próprio negócio, eles têm uma característica que é muito difícil de você conseguir com lojas próprias, que é network na cidade, network no bairro. A grande diferença e o motivo principal pelo qual eu acredito no sistema que eu desenvolvi dentro da minha área de produtos naturais, que é o sistema de franquia, a diferença de você. É justamente essa diferença que existe em líderes que são franqueados, que tem network local, que tem network naquela cidade ou tem network naquele bairro e tem uma força muito grande com esse network, uma força muito grande local com comunicação e tendo recebido toda essa estrutura de treinamento, ele consegue atuar localmente com força e quando ele abre a empresa dele, ele já abre com uma estrutura de 10 anos de nome, com uma estrutura de 10 anos de marca, 10 anos de produtos, né, já colocados nas mídias sociais, 10 anos de know-how ali por trás para apoiar esse negócio dele, para alavancar esse negócio que se inicia. Então, essa é a minha crença. Por isso que eu escolhi o sistema que eu escolhi de expansão através do sistema de franquia. E mais, eu acredito também que toda a metodologia de criação e desenvolvimento da empresa, a estratégia que está por trás disso é muito importante. Então, tem 4 letrinhas que em inglês resumem muito a estratégia que eu desenvolvi. DNVB, DNVB, que significa Digital Native Branding Vertical, né? Digital DNVB. E é por isso que eu desenvolvi uma estratégia que em inglês é conhecida como DNVB, né? DNVB, que é Digital Native Vertical Branding. Ou seja, é uma empresa que é toda digital, ela é nativa digital, ou seja, ela já nasceu digital e ela atua em mais de um canal. No nosso caso aqui atuamos lá em 3 canais diferentes, né, de venda. E ela é vertical. Além de vertical, ela é marca própria. Por que vertical? Porque ela fabrica seus próprios produtos de marcas próprias e faz com que esses produtos dela, de marca própria, sejam disponibilizados nas suas lojas físicas da sua própria marca, no seu e-commerce de sua própria marca e também através de outros canais, como venda direta, por exemplo, que também levam os produtos de marca própria. Então, essa estratégia vertical e digital, criada, né, e desenvolvida ao longo de muitos anos, faz com que um franqueado nosso, por exemplo, quando ele abre o negócio dele, ao contrário de abrir um negócio e depois passar o negócio a existir, é o contrário. Um franqueado nosso, por exemplo, quando ele abre uma loja nossa, ele já abriu uma loja no seu primeiro dia, só que ela já tem 10 anos de vida. É o contrário. Você já abre e com um dia de atuação, você já tem 10 anos de vida.
Essa é a estratégia do franchising. E é isso que eu recomendo que você sempre analise. Só que isso não é suficiente. Você pode ser um líder local e pode considerar abrir uma franquia. Só que tão importante quanto isso é você entender que aquele tipo de franquia que você pretende abrir precisa ressoar no seu espírito, precisa ser uma mensagem que você quer entregar para as pessoas. Então, se você se sente bem, se você acredita que uma lavanderia será bom para você, que prestar esse tipo de serviço pode ser bom para a comunidade, que isso é necessário naquela praça que você quer atuar, que é algo que você gosta, então lavanderia pode ser muito bacana para você. Existem muitas franquias de lavanderia muito boas. Se você entende que é alimentação, que é um restaurante, a mesma coisa. Tem muitas franquias muito boas. Se você entende que é na área de produtos naturais, também é muito legal. Mas o que a gente precisa levar em consideração é se isso ressoa dentro da gente. Né? Se aquilo que eu vou fazer consegue fazer uma união entre proposta e propósito. É claro que você tem que vislumbrar os números e precisa haver uma proposta de negócio, claro. Então, em algum momento, você vai perceber que se você unir uma proposta com um propósito, aí você tem realmente um negócio mais forte, um negócio mais denso, um negócio que tem uma profundidade maior e uma possibilidade maior de durar no longo prazo. E também de você se sentir feliz no longo prazo. Então, isso precisa ser levado em consideração. Aquilo que você vai fazer, para dar certo, você precisa fazer isso por muito tempo. Então, fazer algo por muito tempo só por uma proposta é sempre mais difícil e pode inclusive custar a sua saúde. Então, é muito importante considerar unir essa proposta com esse propósito para que você vá atuar nesse cenário no longo prazo. Nada funciona do dia para a noite, não importa o que seja. E sim, tudo depende da sua energia, da sua motivação, da sua força de vontade. Isso é normal. Não importa o sistema, se é uma empresa que você resolveu empreender sozinho ou se é uma empresa de franchising, né? Uma rede de franquias. Não importa. Precisa realmente da sua motivação. E como manter a nossa motivação no longo prazo, fazendo algo que a gente não vislumbra, que é algo que faça nossos olhos brilhar. Não é aquela retórica de fazer o que gosta, não. Porque a minha opinião é que você precisa aprender a gostar do que faz. Né? Quando eu comecei no meu negócio de produto natural, por assim dizer, que é como é conhecido o nosso setor, eu tinha uma missão. Não era o que eu gostava ou deixava de gostar de fazer. É uma coisa que eu me apaixonei por levar esta mensagem. E não é porque você se apaixona por algo, de uma mensagem que você quer levar, que isso vai ser mais fácil que os demais ramos. Isso não é verdade. Né? Então, a gente tem que aprender a gostar do que a gente faz, principalmente quando você entende o propósito. Quando a gente aprende isso, fica tudo mais fácil. Fazer o que a gente ama, como eu já ouvi muitas pessoas dizerem, empreenda com o seu hobby e nunca mais você terá que trabalhar na vida. Bom, isso é uma mentira, né? E foi contada dezenas de vezes e como toda mentira que é contada dezenas de vezes, ela acaba se transformando numa verdade. Não é verdade. Se você se apaixonar por um hobby, se você tem um hobby que você ama muito e você for empreender nele, você corre um risco duplo de começar a odiar uma coisa que você amava, primeiro. Segundo, você acabar descobrindo que isso é uma arapuca na realidade. Por quê? Porque raramente você vai desconfiar que faz mal feito algo que você ama. Então, é muito mais fácil de você se transformar numa pessoa medíocre naquele ramo. O importante mesmo é você, unindo proposta com propósito, você começar a gostar daquilo que você faz. E é muito importante, então, medir isso sempre e entender na sua audiência, nos seus clientes, se eles estão gostando, né? Obter aquele retorno das pessoas para ver de que maneira, ouvindo as pessoas, você consegue ir melhorando aos poucos o seu negócio. Né? Eu chamo sempre de ouvido na pista. Né? Você manter o ouvido na pista é a forma mais eficiente de você ir norteando, de você encontrar um norte verdadeiro.
Afinal de contas, responde para mim, o que é mais fácil? Você, a partir do momento que encontra um cadeado que precisa ser aberto, você então manda fazer uma chave para este cadeado. Ou você tem uma chave na sua mão, que já possui um segredo. E aí você sai por aí pela vida tentando encontrar em qual cadeado essa sua chave pertence, né? Qual cadeado que você vai sair procurando de porta a porta que a sua chave servirá para abri-lo, né? Então, é muito mais fácil, você já tendo um cadeado, mandar fazer a sua chave. Mandar fazer a sua chave que sirva nesse cadeado, né? É muito mais óbvio isso, é muito mais claro isso quando eu explico dessa forma. Mas empreender é muito isso. Então, você precisa encontrar seu cadeado. O que seria seu cadeado? Bom, o que forma um cadeado? O que forma um cadeado é precisamente todo aquele grupo de clientes, né, aquele grupo de pessoas que possuem um problema semelhante, você descobre que existe um grupo de pessoas com esse problema semelhante e então você decide ir resolver aquele problema. É isso que é empreender. E todo esse mecanismo, ele passa a funcionar somente quando a sua chave fica pronta. Então não basta você decidir o que fazer, não basta você decidir onde empreender, como empreender, com que nome empreender, com que produtos empreender. Porque isso, teoricamente, é somente uma parte, uma pequena parte do problema. Depois que você já definiu esse público, depois que você já definiu como, onde você vai empreender, você precisa começar a fazer a sua chave, adequar o segredo da sua chave para poder funcionar e abrir esse cadeado e resolver, então, o problema dos seus clientes. Por quê? Porque em toda essa metodologia que eu criei, por exemplo, para a minha rede de franquia, você pula muitos erros que eu cometi, você não vai cometer, né? Muitas ferramentas você não vai conseguir ter porque elas são caríssimas. Elas só fazem sentido quando você tem uma escala para usá-las muito grande. Então, eu disponibilizo ferramentas que você não vai pagar nada por elas, né? Porque eu já paguei por elas. Ou então, eu disponibilizo ferramentas num valor muito ínfimo, muito pequenininho, porque essa mesma ferramenta eu estou dividindo com inúmeros franqueados. Então você vai pagar um valor irrisório, simbólico por uma ferramenta que muitas vezes é fundamental, é a diferença entre o seu negócio dar certo ou dar errado. Então todos esses erros, todos esses obstáculos que você prepara, né, para que eles não ocorram, né, você prepara através dos treinamentos, né, que você ministra para evitar que seus franqueados, né, não passem pelos mesmos problemas que você passou. Todas essas ferramentas que você disponibiliza vai fazer toda a diferença no dia a dia do negócio. Por isso que tem, né, essa grande diferença de escalabilidade, de marca, que leva a uma escalabilidade de fornecedores e uma escalabilidade de marketing também, né? Por isso que é muito importante a gente entender essas diferenças, né? Então, é por isso que é muito importante você sempre considerar a forma que você quer expandir. E as redes de franquias hoje em dia, elas permitem que você possa crescer como um grupo de empresas, ter várias lojas, né? Vários escritórios, aí depende do modelo de franquia, e permite também que você coloque as suas ideias e desenvolva como se fosse uma empresa muito parecida com uma empresa de carreira solo. Então procure aquilo que mais se pareça com você, mais se pareça com aquilo que você quer deixar para o mundo, o problema do mundo que você quer ajudar a resolver, e não desista até dar certo. Não se esqueça, quanto mais para dentro, mais para cima. Seja indesistível. Valeu?